Alô? Alô? Boa noite. Meu nome é Gilmar Trombeta, eu sou o cirurgião da equipe. Nós, eu e o Gustavo, fundamos a equipe da Progastro, além do Dr. Cláudio Pacheco e do Dr. Fernando, que não estão aqui presentes, como ele falou no começo. Só para me apresentar para quem não me conhecia. Mas, nessa segunda parte da reunião, nós fazemos habitualmente respondendo a perguntas, e as dúvidas de um paciente muitas vezes é a dúvida do outro, e acaba esclarecendo e avançando na resolução e na informação para que se tome a melhor opção individual nos termos de decidir ou não pela cirurgia, tanto para os familiares quanto para os pacientes. Então, alguém tem alguma pergunta que queira começar? Pode falar. O balão, ele é recomendado também para quem tem diabetes? Por exemplo, se você está no índice menor que 35, mas você tem diabetes, ele é recomendado? A pergunta foi para quem está no fundo, eu vou repetir para poder entender. Se o balão é recomendado para os pacientes portadores de diabetes. A resposta é sim. A diminuição de ingestão calórica e a perda de peso, conforme foi falado nessa primeira parte técnica, ela ajuda significativamente no controle do diabetes. E o balão propicia isso daí. O fato de o paciente se reeducar nas atividades com a nutricionista, tanto pré quanto depois da colocação do balão, como é o esquema que nós implementamos para os melhores resultados do balão, fazem com que o paciente tenha um controle e a perda de peso, que são as duas, controle de ingestão calórica e o controle do peso corporal. Essas são as duas coisas que não somos nós, cirurgiões ou cirurgiões de obesidade, que recomendamos. O endocrinologista também recomenda isso. Então, esse é o primeiro passo para o controle do diabetes. Uma resposta afirmativa, sim. Ajuda, sim. Outra pergunta? Ali foi falado sobre, logo após a reunião, o próximo passo seria a consulta com o cirurgião já. Sim. Mas foi falado também sobre o acompanhamento psicológico com o nutricionista. Então, a minha dúvida é, quanto tempo, a partir do momento em que começa esse acompanhamento, até uma possível cirurgia? Uma vez iniciado o tratamento com a psicóloga e com a nutricionista, em torno de 8 semanas a 10 semanas. Então, 2 meses a 2 meses e meio. Tem duas opções. Alguns pacientes querem fazer a preparação pré-operatória com os profissionais dos planos de saúde. E isso, às vezes, demanda mais tempo. Nós não estamos falando aqui dos profissionais disponibilizados pelos planos de saúde, quer seja qual convênio, qual plano for, que não são bons, não é isso. Nós temos uma equipe que presta esse serviço dentro da clínica. Então, qual que é a diferença? Em qualidade nenhuma. Tá? Em tempo, às vezes, é mais rápido. Isso tem um pequeno custo financeiro para o paciente. A decisão é dele, ele tem essa liberdade de ir aonde, ou com o plano de saúde, ou fazer na própria clínica. Então, são uma sequência de consultas que são agendadas semanalmente. Ela tem toda uma dinâmica própria, no sentido de fazer um levantamento da condição do paciente, onde é que estão as falhas, o que instruir o paciente, chamar a família, fazer os treinamentos de anotação, chamam-se recordatórios alimentares. Isso são as ferramentas que esses profissionais trabalham, da nutrição e da psicologia. Isso leva mais ou menos esse tempo, de 8 a 10 semanas. Esse tempo que você fala é o tempo com a equipe sua ou do convênio? Então, com a equipe nossa. A do plano de saúde, às vezes, tem uma agenda que demora um pouco mais, ou não. Já houveram situações que alguns planos estavam bem estruturados e
tinha alguns planos de saúde de fora de Campinas que tinham nós como equipe como referência para eles. E era uma cidade pequena, só estou te exemplificando. 2, 3 profissionais, uma equipe bem coesa e era bem rápido. Nós recebíamos sistematicamente esses pacientes num tempo igual ao tempo de preparação da nossa equipe. Só estou falando isso para ser bem preciso, para que não se depare com uma realidade na hora que você vai começar a se preparar. Às vezes passa um pouco esse tempo e fala, puxa vida, o que foi falado lá durante a reunião não era realidade. Tá? Então isso pode levar um pouco de tempo, mas quase nunca prejudica o andamento do preparo. Tá? Então, tem esses tempos. Em média, 10 semanas, 8 semanas, né? Que é o tempo de todo esse trabalho ser desenvolvido com o paciente e com a família. Pergunta? Na questão da bypass, né? A gente tem aquele hormônio, a grelina, que fica no estômago, né? Sim. Ou conhecido também como o hormônio da fome, é isso, né? O hormônio da saciedade. Na hora que faz essa cirurgia, ele meio que sai, assim? Como que funciona nessa parte? Não, ele aumenta os níveis no sentido de estimular o cérebro e toda essa percepção, embora a gente sinta que ela se passa no estômago, ou estômago vazio, ou estômago cheio, essa sensação é cerebral. Da mesma maneira de estar com sede, embora você sinta que a boca pode estar seca, está com vontade de tomar água, mas é uma percepção cerebral. Tá? Então, tudo se passa no cérebro, uma série de substâncias circulam. Então, o aumento desses níveis de hormônio, de alguns hormônios, não é só ela que é envolvida no sentido de controle do peso pós-cirurgia bariátrica, tem alguns outros também, algumas dezenas de outros, alguns que se conhecem e outros que não se conhecem. Então, essa é uma dos motivos para o qual a cirurgia funciona. Mas, conforme foi falado na parte técnica pelo Dr. Gustavo, ela não funciona sozinha. A cirurgia é uma parte do tratamento. Eu acho que sempre, quem está aí sentado, a gente sempre nós tentamos nos colocar na posição do paciente para entender uma série de coisas que a gente, na maneira de passar essas informações para vocês. Mas, há 15 anos atrás, quando nós mostrávamos essas pequenas fotos de estômago aqui, muita gente se assustava. Eu acho que ainda se assusta, mas hoje acho que vocês não se manifestam, né? Fala, puxa vida, como é que eu vou conseguir viver com o que eu como hoje, com um pequeno estômago desse jeito? Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Se o paciente voltar a ingerir açúcar, mesmo com essa adaptação hormonal, isso pode haver uma distorção e um desequilíbrio no futuro. Pacientes comedores compulsivos de açúcar, se eles não tiverem algum problema assim, como a síndrome de Dumping, que foi falada, que é essa intolerância ao açúcar, essa sensação de mal-estar, de desmaio, de batedeira no peito, que é uma sensação muito ruim, para alguns pacientes, uma sensação de morte, efetivamente, sensação, daí, que é causada pela hipoglicemia, isso pode ser duradouro para alguns pacientes e não duradouro para muitos. Se o paciente volta a insistir em comer açúcar, mesmo com todos esses benefícios hormonais, dessa dezena de hormônios neurohormônios, eles são circulados pelo aparelho digestivo e vão atuar no cérebro, tá? Nessas percepções. Essas adaptações também são feitas pela psicóloga e pela nutricionista. O evento fome, ele é muito complexo. Por que quando a gente está desgostoso, triste, angustiado, ou corre para a comida ou para a bebida? Às vezes ela faz uma compensação. Esses elos de vínculos de abuso têm que ser quebrados para o paciente. Então, tentar com que ele se recompense com outras situações, porque depois que operar, a vida continua difícil, a gente continua enfrentando problemas, as perdas naturais que nós, seres humanos, temos, doença em família,
perda de entes queridos, dificuldades de trabalho. Essa vida continua. Né? Tudo não se resolve com a cirurgia. Lógico que ela se torna mais fácil, a pessoa tendo saúde, mais ânimo, disposição, ela enfrenta de uma maneira melhor. Mas, se nós reagirmos da mesma maneira, depois de operado, como a gente reagia diante da dificuldade, a gente pode ocasionar uma perda desses resultados. A cirurgia é uma ferramenta maravilhosa, ela transforma a vida de muitas pessoas. Mas, como toda ferramenta, a gente tem que saber usar. Um programa de computador, um software de computador, todo mundo trabalha aqui com edição de texto, recurso de fotografia no celular, hoje em dia isso é muito popular, né? Mas tem uma tecnologia, uma quantidade de ferramentas absurdas atrás disso. Você tem que saber usar. Não adianta você comprar uma ferramenta, qualquer que seja, ou um smartphone, ou um computador, ou o que quer que seja, uma ferramenta mecânica, e não saber usá-la. A cirurgia é assim. Tá? Então, essa compensação de hormônios, dar a chance de o organismo se reequilibrar, é algo que se constrói. O paciente é ativo na construção disso, né? A percepção dessa sensação de minha fome passou. Eu comi um pouquinho, 1/10 do que eu comia antes. Vamos colocar em pedaços de pizza, embora não seja o melhor exemplo para um paciente operado. Tá? Quando a gente quantifica em outras coisas, é menos palpável, mas um pedaço de pizza, antes eu comia 6, eu fico satisfeito com meio. Mas você precisa perceber essa sensação de que você está satisfeito com meio, por causa desses hormônios que você citou. E essa pergunta, só vou emendar, a resposta está 10 vezes mais longa que a pergunta, mas é uma chance, as perguntas importantes e inteligentes, elas têm essa característica que pode sanar muita dúvida. Tem um hormônio chamado, nossa, me fugiu o nome, Gustavo, como é que chama o hormônio da felicidade lá? Serotonina. Saibam vocês ou não, 85% dele é produzido aonde? Intestino. No aparelho digestivo. A serotonina, o desequilíbrio dela, o distúrbio dela pode levar à depressão, pode levar a uma série de problemas. Hoje isso é acessível, a gente lê muito, vê muito disso na internet. Então, o paciente que come mal sistematicamente, como que fica a sensação de bem-estar, de felicidade? É lógico, não depende só desse hormônio que você está feliz, né? Não adianta você estar no meio de uma guerra lá na Síria e estar com a sua serotonina alta porque você come bem, né? Mas ela também participa nisso. Então, mais uma vez, é importante o padrão alimentar saudável, disposição para fazer atividade física, disposição para uma série de coisas na vida, para a saúde, bem-estar, sono que repousa o paciente. Né? Ele precisa de uma base de uma alimentação saudável. A imunidade do ser humano depende de 3 coisas. A base, estou falando isso, o básico. Isso é verdade, não é uma explicação simplificada. Depende de alimentação, sono e atividade física. Os 3 de maneira adequada, proporcionada e correta. Os nossos antepassados, nós vemos que a obesidade é uma pandemia, né? É uma epidemia que acomete o mundo todo. Qual que é o conceito de epidemia? Epidemia é um evento que se repete em um curto espaço de tempo no mesmo lugar. Então, são 3 conceitos. Por exemplo, uma epidemia de sarampo que está tendo agora. Já é uma doença que já tinha sido erradicada por causa de imigração, por causa de relatos em vacinação, de outras coisas. Então, tem acontecido em algumas regiões do nosso país
assim, um curto espaço de tempo, que é um conceito. A doença do sarampo é um outro conceito, em uma região. Então, é tempo, evento e local. Né? E a obesidade está se espalhando exponencialmente no mundo todo. Tá? Isso se dá não por outro motivo, a nossa genética não mudou. Não é isso. Que é a maneira de nós nos alimentarmos. Por que toda essa explicação? Para saber o caminho que nos levou a um lugar onde nós não queríamos, que é a obesidade, as doenças que ele traz, todos os malefícios da doença, nós precisamos achar esse caminho de volta para que a gente consiga viver onde a gente quer. Né? Não adianta só chegar lá, perdi o peso com a cirurgia, que é algo que vem de fora, modifica a anatomia do estômago, do intestino, você elimina 60, 50 quilos, 60 quilos, 80 quilos, como nós vimos alguns pacientes eliminarem, e depois se perder no uso dessa ferramenta e voltar para onde a gente... Né? Então, é um caminho que a gente começa a passar por ele. Vocês já passaram, tiveram a oportunidade de ir num caminho, hoje todo mundo tem GPS, né? É até sem graça. Mas você começa a ver, não, esse caminho é errado, não é aqui. Outra vez nós viemos aqui, deu errado. A copilota, que a mulher sempre né, orienta, ó, não é aqui. Né? Então, quando a gente começa a viver determinadas situações de abusos alimentares para um paciente que se operou, opa, preciso de ajuda. Né? Assustem-se vocês ou não, mas vocês viram que o Dr. Gustavo expôs tecnicamente aqui um desenho e a proposta da cirurgia que mais funciona, mais eficaz, é uma redução do volume do estômago e um encurtamento do intestino. Não é isso? Essa é a que mais funciona. O melhor método, embora hajam outros, esse é o que mais funciona, o que mais resolve. Mas assustem-se e pasmem vocês em saber que o estômago do paciente obeso não é grande e o intestino do paciente obeso não é comprido. Então, a modificação disso, ela só tem a finalidade de adequar os níveis desses hormônios que você me perguntou, que deu toda essa falatória que nós estamos aqui fazendo até agora, para adequação. Não distorça o uso da ferramenta, porque você pode começar a percorrer aquele caminho que faz você ganhar peso de novo e jogar os resultados que você quer. Quer sejam estéticos, quer sejam de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, de tudo isso. Isso é muito importante. Essa conversa tem que ser feita com o médico, com o paciente, face a face. Né? O objetivo dessa reunião não é antecipar a consulta, economizar tempo de consulta, nada mais disso. É fazer as propostas para quem quer encarar essa nova vida, essa modificação com responsabilidade, e que nós queremos não é operar o paciente. Vocês não vieram aqui para serem operados, vocês vieram para se livrar de uma doença. A cirurgia está como um meio que propicia você chegar naquilo que você quer. Então, para isso que a gente precisa de todo esse entendimento, dessa importantíssima presença da família para estar lá apoiando o paciente. Se fosse simples, só falar como a gente está falando, uma modificação de comportamental, não se faz com susto, não se faz, eu vou operar e depois eu vou corrigir, não. Tudo é antes. Isso deve acontecer antes. Vamos para mais uma pergunta, senão eu fico falando aqui a noite inteira. Algumas pessoas que fazem essa operação, aconteceu com colegas minhas, umas saíram com dreno, outras não. Quando que é a necessidade de dreno? A pergunta foi sobre a necessidade ou não de drenos na cirurgia. Estou só repetindo para o pessoal do fundo esquerdo. Senão eu faço a resposta e eles não sabem qual foi a pergunta. Nós não usamos
dreno de cada 200 pacientes usamos em um. É um dreno de silicone, fininho, bem maleável, incomoda muito pouco. Antigamente usava-se mais o dreno na época da cirurgia de corte, né? Como existe um trauma maior em cima dos tecidos na cirurgia convencional, em que abre a barriga, existe uma tendência a exudar maior, uma exudação, uma saída de líquido. Isso poderia se acumular e servir como fonte de infecção. A cirurgia videolaparoscópica é minimamente invasiva, então ela manipula os tecidos de maneira bem delicada e a ocorrência desse trauma tecidual e, por consequência, essa exudação de líquidos ela é mínima, então a gente não usa. Então, vamos contar assim, na nossa prática, que equivale mais ou menos à experiência dos bons serviços mundiais e nacionais. Para cada 250 pacientes operados, um usa antissaicodreno. Bom, deu para entender? Pergunta? Onde que é feita a cirurgia? No hospital ou na clínica? Hospital. No hospital. E tem um tempo de repouso, que o outro doutor falou, que já sai caminhando. A pessoa faz cirurgia de manhã. Tem um tempo de repouso. A cirurgia videolaparoscópica, ela proporciona um bem-estar muito grande, pouca dor para o paciente no pós-operatório. Então, os pacientes que se operam de manhã, à tarde, estão andando. A gente já tira a pessoa da cama. Não significa alta, não é? Não. A alta, ela é dada em média, 48 horas após a operação. Então, na maioria das cirurgias da nossa equipe, isso não quer dizer todas, mas a grande maioria nós operamos nas segundas-feiras. Na quarta-feira, o paciente está indo para casa. Assistir futebol? Pode, só não pode jogar. Né? Mas aí depois teve alta, pode voltar a trabalhar normalmente? Não. A gente recomenda um repouso, um afastamento de atividades de trabalho por 15 dias. A média é. A pergunta é interessante e ela sempre aparece. É uma das perguntas mais frequentes que acontecem aqui. A partir de 15 dias, a legislação brasileira obriga a entrar no INSS, que é uma situação complicada. Né? Complicada, assim. Às vezes você tem perda de salarial, você tem perícia para poder voltar. E já aconteceu dezenas de situações, né? Aí você não é dono do seu tempo. O paciente não é dono do tempo dele. Porque INSS entra em greve, a perícia é marcada para lá e o seu empregador, seu patrão, seu supervisor está precisando de você, você precisa dele, precisa de exercer sua atividade e você está lá preso em alguma coisa, isso normalmente prejudica o paciente. Mas há casos e casos. Né? Então, em 15 dias ele vai estar apto para exercer a função. 95% dos casos está apto com 15 dias. Mais do que 15 dias. Porque não é só uma cicatrização, não é só a ausência de dor. Tem oscilações de alimentação, eventuais sensações de fraqueza, de mal-estar, de hipoglicemia. Você já pensou, você está atendendo um cliente lá na empresa, tem mal-estar, um desmaio, uma tontura, você está sentado em casa, não tem problema nenhum. Mas se você cair, você precisa tomar líquido de pouco em pouco. Né? Na grande maioria dos pacientes, a maioria quase absoluta do paciente, é muito tranquilo o convalescimento pós-operatório. Né? Mas você não pode estar numa situação que você não consiga, eu preciso descansar um pouco. O que a gente recomenda para muita gente que é profissional liberal, que tem seu próprio negócio, está lá com 10 dias, com uma semana, 8 dias, dá um pulinho lá, vê, tem uma lojinha lá no centro. Estou usando um exemplo real, que acontece muitas vezes. Então faz o seguinte, você já passou comigo, está com 8 dias, dá um pulinho lá de manhã, dá um pulinho lá à tarde, você vê como é que está acontecendo, sai. Resolve o seu problema. Né? Você resolve o problema de quem está lá trabalhando para você. E você está fazendo praticamente 100% daquilo que você fazia e está em casa se convalescendo.
né? Então, é isso que a gente recomenda. A importância dessa programação toda, conforme alguém tinha me perguntado sobre o tempo do preparo, para você também, a gente tenta estabelecer para o paciente, de maneira mais objetiva possível, mais breve possível, assim que o preparo para a psicóloga e a nutricionista adquire uma determinada consistência, uma confiança de relacionamento, a gente já tenta estabelecer uma data para a cirurgia, às vezes com 2, 3 semanas de preparo. Para quê? Você notifica o seu supervisor, você notifica o seu patrão, a dona de casa já ou programa alguém para dar uma ajuda nas tarefas mais pesadas domésticas, né? Põe o maridão para trabalhar em casa também, por curto período de tempo. Né? Mas, então, essa programação pessoal, financeira, familiar, dos trabalhos domésticos, da assistência para a criança, né? Tudo isso a gente tenta estabelecer para que não haja um impacto negativo na vida do paciente, apesar de ele estar precisando se tratar e parar para um evento cirúrgico. Dirigir não, né? Ele não vai conseguir dirigir. Normalmente a gente recomenda uns 10, 12 dias o paciente pode voltar a dirigir. Isso é um bom senso, limites, não é pegar o carro, sou representante comercial, vou lá para Piracicaba, vou dirigir longe. Nós tivemos uma paciente, só usando meus exemplos, depois de 18 anos, 20 anos, fazendo as mesmas coisas, com grande intensidade, a gente já viu de tudo na vida. Uma paciente caiu de moto com 3 dias de cirurgia. Primeira coisa, teve complicação? Teve problema. Segunda, depois que tudo passou, falou, o que você estava fazendo em cima de uma moto? Ah, não, só fui ali comprar, estava tão bem. Estava tão bem. Resolveu-se. Mas, bom senso. Né? Tem coisa que a gente só dá valor depois que ela desanda. Né? Quando está tudo indo bem, um mar de rosas. E a cirurgia, na grande maioria das vezes, é isso. Pouca dor, convalescimento bom, melhora dia a dia, caminha no mesmo dia da cirurgia, toma banho sozinho, depende dos outros que estão lá, enxugando, lavando, sabe? Então, essa sensação não quer dizer que é uma banalidade, né? É algo importantíssimo. Tem chance de dar errado, tem chance de não sei o que, então não dá para jogar para cima assim, vou dirigir, um veículo bate no seu, pronto. Você não está preparado para isso. Não depende só de você o dirigir, né? Depende dos outros também. Doutor, a cirurgia é demorada e tem anestesia geral? É feita sob anestesia geral. Tá? Ela demora. O balão é feito sob sedação. O procedimento cirúrgico em si demora de 50 minutos a 90 minutos, que é uma hora e meia, em média. Aí vai da obesidade da pessoa? Vai ter alguma dificuldade no sentido do acúmulo de gordura, disso tudo. Né? Mas essas são situações habituais. Às vezes. Grande maioria das vezes, 80% das cirurgias é 1 hora, 50 minutos. Até fechar a pele direitinho e tirar o tubo da anestesia. E atividade física, academia, depois dos 15 dias pode também começar? Então, a atividade física, ela já começa no mesmo dia da operação. O paciente levantando para caminhar. Já é atividade física. Para a gente, como médico, já é. Porque isso evita trombose, isso evita dor nas costas, diminui a chance de pneumonia por acúmulo de secreção. Então, sair e caminhar. A atividade física, nós recomendamos o seguinte, o paciente sair normalmente com 48 horas do hospital. Então, ele sai de manhã do hospital, ele já tem a recomendação na hora da alta de caminhar 10 minutos, 2 vezes por dia, quer dizer, de manhã e de noite, aumentando 1 minuto por dia. Então, ele saiu na quarta, de manhã, à tarde, ele já vai caminhar 10 minutos. Na hora mais fresca do dia, assim, ó, o sol baixar, tal. Isso não é dentro de casa, pode caminhar fora de casa, no quarteirão. Leva uma aguinha, põe uma calça de agasalho, alguma coisa, para não ficar com a meia branca. Pode dar satisfação para o bairro inteiro que você fez no cirurgia. Põe um short e uma meia branca por baixo. Né? Assim, para preservar a individualidade, né?
No dia seguinte, quer dizer, na quinta-feira, 11 minutos de manhã, 11 minutos à noite. Na sexta-feira, 12 de manhã, 12 à noite. Isso é um parâmetro, tá? Para o paciente se locomover. Isso não tem a finalidade de fazer o paciente perder peso, não. Tem a finalidade de propiciar bem-estar, minimizar a chance de trombose, tudo isso. Tá? No caso assim, o paciente tem uma hernia umbilical e ele vai fazer a bariátrica. No caso, vocês fazem o mesmo procedimento junto ou um em cada? Eventualmente sim, eventualmente não. Dependendo de algumas situações em que o paciente, do grau da hérnia, da intensidade da obesidade, a gente faz a cirurgia bariátrica e depois corrige a hérnia umbilical. Porque a obesidade, ela é um fator de grande dificuldade da cicatrização, força muito esses pontos. Às vezes a cirurgia mais difícil é a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia da obesidade, que é o evento principal. E, de contrapartida, num paciente não obeso, é uma cirurgia extremamente simples, faz de manhã, à tarde está em casa. Tá? Então, eventualmente faz, eventualmente não. Qual hospital é feita a cirurgia? Depende do plano de saúde do paciente. Né? Tem alguns planos de saúde que facultam e encaminham para um hospital. Mas uma coisa, nós operamos em todos os hospitais de Campinas. Né? Nós só vamos em hospitais que têm condição. Né? Porque a indicação do hospital, a qualidade dos equipamentos, a qualidade da assistência imputam e interferem no nosso resultado. Que é o resultado que o paciente veio buscar, que é o bom resultado. Então, nós só vamos em hospitais que têm condições. Então, se eventualmente seu plano de saúde te encaminhar para o hospital A, B, C ou D, você sabe que tem condições. Saiba que tem condições. Tá? Quando sai do hospital, sai com a meia, né? Sai. Quanto tempo tem que usar? Normalmente 10 dias. Que casa mais ou menos com o retorno, o primeiro retorno que faz pós-cirurgia. De lá a gente pede para o paciente tirar. Tá? No inverno até que vai bem, né? No verão a gente habitua. Os primeiros 2 dias são difíceis. É cinta obrigatório também? Não. Cinta não usa. Usava no tempo da cirurgia com corte. Né? Cinta não mais. E ela não traz finalidade assim em termos de modelação, ganho de peso, não dá celulite, não ficar com excesso de pele. Não dá. Eu vejo algumas pacientes usando cinta quando vão 8 dias pós cirurgia, por vontade própria. Não ajuda. Pode eventualmente atrapalhar. Atrapalhar porque comprime a cicatrização ali, deixa o fôlego mais curto, né? Pergunta? A respeito de quantidade de água. Eu sou uma pessoa que eu bebo muita água. Né? Eu fico preocupada depois de ter alguma insuficiência renal. Não. São pessoas que nem você que nós queremos, que bebam muita água. Isso ajuda. Tem gente que não toma água. Né? Quando você tem, na pós-cirurgia, esse período mais curto e imediato, você tem um estômago com uma capacidade pequena, mudou o volume do estômago. E a motilidade, a eficácia dele, a capacidade de movimentação dele fica parcialmente prejudicada por causa dessa cicatrização, por causa do evento da transformação cirúrgica. Então, qual que é a fórmula para resolver esse problema? Na matemática não tem sempre uma fórmula para resolver um problema. Então, você tem volume corporal grande, quanto maior o volume corporal, mais você transpira, você tem perdas insensíveis. Todo mundo está transpirando. Eu estou falando, estou perdendo água. Nós estamos no ar-condicionado aqui, estamos perdendo água para o meio ambiente. Como é que você vai pegar volume corporal grande, com a motilidade diminuída e suprir esse grande volume do paciente que ainda está obeso? Então, você vai tomar pequenos volumes de água, de pouquinho em pouquinho, nunca ultrapassando a capacidade do volume do seu estômago.
E isso é intensamente treinado pelo médico, a gente orienta, pela psicóloga, pela nutricionista, no sentido de você vai atingir aquele grande volume de água que você tem que tomar no dia, tomando pequenas porções ao longo do seu dia. Quais que são os parâmetros para saber se um paciente está hidratado? A urina não está escura e a boca não está seca. Quando a boca está seca, você já está com desidratação grau 1. Eu estou com a boca seca. Vocês dá para ver, estava no centro seguro, lá suando, lutando lá com uma situação até agora. Não tomei água, não deu tempo. Isso não pode acontecer no paciente variado. Não pode. Por isso que não dá para você voltar a trabalhar, você pega um cliente lá demorado, chato, fica lá, um negócio que resolve em 5, você gasta 1h30 para resolver com ele, você não é dono do seu tempo. Da mesma maneira que você não é dono do seu tempo quando um sujeito vem colide no seu carro, que você está lá andando na faixa certa, parou no semáforo, veio e bateu em você. Então, você tem que ser dono desse tempo seu, de se convalescer, de não sofrer um trauma físico, não ficar privado da necessidade de tomar água naquela hora, né? Não ficar conversando com muita pessoa, muita visita, não sei o que. Você tem que estar lá concentrado. Com ou sem sede, agora por vez. Tá bom? Deu para entender? Perguntas? O anticoagulante, ele é administrado antes e depois da cirurgia? Ele é administrado depois da cirurgia. Só intra-hospitalar. Tem equipes que usam, que pedem para o paciente, às vezes você já tem algum parente que foi operado, alguma coisa, que pede para o paciente tomar em casa 10 dias, nós não pedimos. Nós adotamos um outro protocolo que dá certo, né? Nossa quantidade de casos de trombose é desprezível, né? E só intra-hospitalar. Então o paciente toma, operou de manhã, ele toma no começo da tarde, toma no dia seguinte e toma antes de ir embora. Não é só a injeção de anticoagulante que ajuda na prevenção da trombose. A hidratação, a movimentação precoce, quer dizer, levantar o paciente no mesmo dia, pôr ele para fazer xixi no banheiro, não ficar estatelado na cama lá, né? O uso da meia pneumática e a injeção do anticoagulante naquele período crítico em que o paciente fica mais acamado, que é o período intra-hospitalar. Tá? O sangue, ele tem quando a gente olha, ele é líquido, né? Mas ele tem uma parte que é sólida, tem uma série de células de suspensão e a parte líquida. Quando você está desidratado, a parte líquida, ela diminui e a parte sólida que está em suspensão, ali, ela fica mais concentrada. Você tem a risco de ter trombose. Se a explicação ficou complicada, eu explico de um outro jeito. Você pega lá o pó de café, põe no coador e pega a água que é transparente, branca, né, incolor, joga lá. Por que o café sai escuro? A água quente dilui uma série de substâncias que estão lá, que são sólidas, né? Tirou daquela que estava aderido aos grãos do pó de café, passou para aquilo e mudou a cor. Às vezes você faz um café muito forte, muito concentrado, fica um pozinho no fundo, não fica? Então, é isso aí. Isso seria o exemplo da desidratação. A fase líquida ficou menor, ficou muita coisa em suspensão, muita parte sólida em suspensão, e ela se precipita e faz o trombo, o coágulo, e é onde dá a trombose. Tá? Deu para entender melhor assim? Gente, vamos para mais umas 5 perguntas, depois a gente encerra para poder chegar em casa com segurança, sair, né? Senão fica muito tarde. Vamos lá. E aí, a respeito da bota? Aquela bota que
você usa mesmo na operação? Então, ele é um fator a mais de controle. A bota e a meia, né? Como é que aquela bota atua? Ela tem ela infla uma série de balões de maneira sincronizada, que estimula a circulação do sangue na perna do paciente, mesmo com o paciente deitado. Ele tenta simular o caminhar. Quando você anda, a parte da batata da perna aqui, que é a área mais crítica de desenvolvimento de trombose, ela comprime e joga o sangue, fica lá longe, joga para o centro. Em pacientes que não são obesos, se você colocar a mão aqui na virilha e andar, você sente com um apito assim. Dá para perceber. A panturrilha, a batata da perna, é o coração periférico. Então, caminhar, estar hidratado, caminhar, o uso da meia ajuda, o uso da bota, ela está lá na hora que você está deitado na cirurgia, né? Não tem como caminhar, não tem como movimentar. E ela faz isso por você. Então ela não vai prevenir 100% dos casos de trombose, mas ela vai ajudar efetivamente a ser mais um fator de prevenção da trombose. Que no caso é assim, o médico determina ou é obrigatório usar ela? Olha, é aconselhável. Mais do que obrigatório, é aconselhável. Nós não podemos obrigar, você tem, sobretudo em alguns, grande maioria dos hospitais não dispõe, isso tem um custo para o paciente. Em algumas situações não é elevado, é acessível para quase 100% dos pacientes, mas não é obrigatório. O tempo de falar, ou você faz isso, ou você paga, já foi, não existe mais isso. A nossa equipe preza por ter uma relação muito aberta, assim, franca com o paciente, não imputar nada de custos lá na última hora, não existe isso. Tá? Então, é aconselhável. Da mesma maneira que a aquisição da meia é aconselhável. Inchaço abdominal após a cirurgia? Não. Ela perguntou sobre inchaço abdominal. Não acontece. A grande maioria das vezes não. Às vezes os pacientes queixam eventualmente uma sensação de gás, não é o gás que a gente põe para a cirurgia em si. Porque lá é usado CO2, ele sai praticamente na respiração uma hora subsequente à cirurgia, não fica mais nada de ar parado. Mas, pela motilidade do intestino estar um pouco prejudicada por manipulação, corta aqui, emenda lá, tal, às vezes tem uma sensação de gases, tal, pode melhorar com medicações aí, toma gotinha, e movimentação, isso ajuda bastante. Mais 3 perguntas, gente. Vamos lá. Não mais? Chega? Então tá bom. Nós agradecemos a presença de todos, que a gente tenha atingido o objetivo, que é o único objetivo que nós promovemos nessa reunião, a equipe da Prodastro promover isso aí, é informar o paciente. O primeiro remédio que o médico pode dar para o paciente é informação. Tá? A decisão individual, o apoio familiar, às vezes não existe o consenso familiar, o marido tem medo que a esposa opere, tem uma opinião divergente, mas eu acho que o paciente, sabendo as propostas, sabendo os horizontes, ele toma as suas melhores decisões individuais e, eventualmente, e seguramente ele vai convencer as pessoas do que é importante para ele. Né? Então, essa reunião funciona talvez como o primeiro remédio que você pode dar para um paciente, que é informação. Isso não é só para cirurgia de obesidade, sobre qualquer doença, qualquer tipo de situação. Antes de se informar, antes de se operar, antes de se prescrever um comprimido, um remédio, um antibiótico, o que quer que seja, informar para o paciente o que ele tem. Então, essas são as propostas de tudo isso. Muito obrigado pela presença de todos.